Olá, pessoal. Começa mais um Conversa Criminal, seu podcast sobre ciências criminais. Sou Augusto Rodrigues, advogado criminalista. Olá, pessoal. Mais uma vez agradeço o Augusto Rodrigues pelo convite. Eu sou Daiane Félix, advogada criminalista, atuante no Tribunal do Júri. Olá a todos, eu sou Judite Daiane Hersi, especialista em Direito Militar, atuante no nicho de segurança pública. Fiquei muito feliz com o convite. Hoje viemos aqui com essas duas convidadas para tratarmos da relação dos crimes de feminicídio praticados por militares. Então, assim, há uma relação dessa competência, né, do Tribunal do Júri ou da Justiça Militar, e hoje é que vamos conversar nesse episódio. Então, confira mais um episódio do Conversa Criminal Podcast. O tipo penal do feminicídio, ele veio através de uma reforma legislativa no nosso Código Penal a partir do ano de 2015. Então, eu já deixo aqui a pergunta para as colegas, né, para até ilustrar para os nossos ouvintes, como se conceitua o crime de feminicídio, como se dá o crime de feminicídio, como se preenche esse tipo penal do feminicídio. Certo. O feminicídio, ele foi incluso, conforme o doutor já comentou, pela lei aí em 2015, né, a lei 13.104, e o feminicídio, ele é, na verdade, um homicídio, todo homicídio praticado contra a mulher por razões da condição do sexo feminino. Ele foi uma qualificadora, na verdade, acrescentada, né, no artigo 121, que já trata sobre os crimes de homicídio, em decorrência de estudos que foram realizados, que detectaram a quantidade de vítimas que nós tínhamos aí, vítimas femininas, né, do sexo feminino, decorrente de violência doméstica. Então, o feminicídio, como um crime doloso contra a vida, em regra, poderíamos entender que a competência para o julgamento desse tipo de crime seria pelo Tribunal do Júri. Mas também temos que considerar hipóteses em que esses crimes possam ser cometidos por militares. E como é que fica a questão, Judite? Você que é especialista nessa área militar, como é que a gente poderia abordar essa questão de competência para o julgamento do crime de feminicídio quando o autor, o possível autor, é um militar? Sim, o tema ele é bem interessante e, por óbvio, ele não é pacificado nos tribunais, mas a gente pode falar de forma genérica, sem entrar em cases, porque cada situação prática é que vai definir a competência, né? Não somente o fato de ser a vítima militar ou o agente militar. Quando se fala em competência, ele, por óbvio, é amparado pela Constituição Federal, a competência da Justiça Militar, né? Não há nenhum tipo de sombra de dúvidas com relação a isso. Mas quando se fala em feminicídio, há algumas dúvidas. Por quê? Porque é previsto que, no que se trata a competência da Justiça Militar, ela está abrangida nos crimes definidos em lei. É isso que prevê o artigo 124. E qual que é a lei que prevê o que são os crimes militares? Seria o Decreto-Lei 1001, de 69, que é o Código Penal Militar. E quando ele determina o que é crime militar, ele também conceitua a competência. Então, em tempo de paz, quem vai determinar isso vai ser o artigo 9º. Ele vai delimitar o que seria o crime militar. E ali a gente tem aí uma conversa longa com relação a isso, porque são muitas situações, existem algumas teorias com relação a isso. O STJ segue, em alguns casos, a situação de competência específica do Tribunal do Júri. Em outras situações, agora, em razão da alteração em 2017, com as leis extravagantes sendo abarcadas pela Justiça Militar, estão surgindo novos posicionamentos. Então, temos que nos aprofundar melhor sobre o tema. É curioso que antes dessa gravação eu estava pensando, né, sobre... a gente até aprende na graduação, em processo penal, em competência, que crimes
militares, né? Claro, praticados por militares, seriam competência da justiça militar. Daí os professores, e até os livros de doutrina, né, sempre expõem que para ser considerado um crime militar, esse militar tem que estar em serviço, aquelas hipóteses, né? Então, assim, nessa hipótese de feminicídio, considerando ali que o agente sendo militar, a vítima sendo militar, mesmo numa relação ali doméstica, pode ser aplicado, então, o entendimento de que a competência para julgar esse crime de feminicídio possa ser da justiça militar, é isso? Tem hipótese que pode ser aplicado. Isso, assim, ó, quando que não será competência da justiça militar? No caso de crimes dolosos contra a vida, praticado contra civil. Então, quando a vítima for civil, via de regra, e o militar for o responsável, for o acusado, vai para o tribunal do júri. Contudo, o inquérito policial militar, ele vai correr internamente pela corporação, porque não deixou de ser um crime militar. Alterou-se a competência para julgamento quando a vítima do feminicídio é civil. Aí o imbróglio começa quando a situação se altera. A vítima é militar ou quando o militar é da União. Porque quando o militar da União, existe agora já, né, a normativa que dá essa competência para a Justiça Militar da União, ainda que seja crime doloso contra a vida, ainda que seja praticado contra civil, ainda que se caracterize um feminicídio, desde que se insira, né, dentro do artigo 9º do Código Penal Militar, aí no parágrafo 2º, que ele vai contextualizar a situação em que ocorreu. Por isso que a situação fática é que vai determinar a competência, né? Ela tem, óbvio, critérios objetivos quando se determina crime, né? É o que está previsto em lei no Código Penal Militar, e agora as situações extravagantes são puxadas, né, a competência para o âmbito militar, mas ainda assim é o case, vamos falar de uma forma bem simples, né? É o case, é o fato que vai ser julgado, que vai delimitar a competência. E mesmo nessa hipótese, assim, do militar estar fora de serviço, há hipótese, por exemplo, de ser enquadrado, então, como um crime militar? Pelo menos em princípio, a investigação. Existe, curioso. Porque são três vertentes de posicionamento nos tribunais, né? Então, por exemplo, o primeiro, ele conceitua o critério objetivo. Desculpa, eu coloquei a mão na frente da Provi, perdão. Eu vou começar de volta. Tá. São três vertentes que conceituam a delimitação da competência. Três vertentes que eu falo com relação a teorias, né? A segmentos de posicionamentos jurisprudenciais e até mesmo doutrinários. Em que sentido? Primeiro, ele verifica o critério objetivo. Então, qual é o critério objetivo? Para ser competência da justiça militar, tem que ser considerado um crime militar. E quando que ele é considerado um crime militar pelo artigo 9º? Então, todas as situações especificadas no artigo 9º do Código Penal Militar, dentre elas, o que mais acaba chocando os cidadãos é o fato de estar em atividade, né? O militar em atividade. O que é um militar em atividade? Existem alguns que conceituam que a atividade é o fato de ele estar inserido nas Forças Armadas, dele estar na ativa. No caso do policial e bombeiro militar, ele ter sido incluído nos quadros, ele não estar no quadro de inativos, ele não ser da reserva remunerada, ele não ser reformado e não pertencer à reserva não remunerada. Então, essa vertente considera isso. Então, o que é um militar da ativa? Aquele que está inserido no quadro, que está em atividade. De forma diversa, ela considera função, exercício. Então, estar em exercício não necessariamente é um critério para essa vertente para ser considerado um crime militar, mas sim que ele esteja no quadro de ativos. Então, vou dar um exemplo simples. Situação de um policial militar ou de um bombeiro militar que acaba incorrendo em crime, estando fora de serviço, de licença, em férias, pode-se considerar que o crime ainda assim é militar, pelo critério objetivo de que ele está em atividade. Certo. E como a colega até citou, não é pacífico esse entendimento, né? Uma das correntes. Ele tem a outra corrente que até, particularmente, é uma corrente que eu me filio, é no sentido de que esse militar, ele é da ativa,
mas no momento ele não está em serviço. Por exemplo, ele está fim de semana, de folga, e daí ele comete um crime, enfim, um crime comum. Daí, pelo menos o entendimento que até então eu tenho de que nessa hipótese seria aplicado a competência da justiça comum, da justiça civil, correto? Tem esse entendimento também? Não necessariamente. A polícia militar é muito complexa, a união, na verdade, também militar é muito complexa nesse sentido, porque assim, vamos considerar a situação do exemplo que eu dei, né? Do crime cometido fora do serviço, ele não está no exercício da função, mas você considera a atividade, ele seria um crime militar. Contudo, se for considerar a subjetividade, o que é? Que tenha sido aí violado os direitos administrativos, criminais, ou seja, os direitos que amparam a justiça militar, o âmbito militar, que é hierarquia e disciplina, que é a subjetividade, aí sim se considera como um crime militar. Não é só o critério objetivo, não é só ele estar previsto, igualzinho o inciso 1º, estar previsto no Código Penal Militar. Ele teria que também ter essa subjetividade do ato. Puxando essa linha, né, é interessante porque, assim, quando o Augusto coloca, né, qual o entendimento dele, eu realmente coaduno com esse entendimento ao ponto que o militar, na verdade, ele estando em serviço ou atuando em razão da função, no meu entendimento, ele de fato estaria aplicado nessa questão da competência da justiça militar. Agora, quando nós pensamos do ponto de vista do tema propriamente, que seria o feminicídio, nós teríamos duas condições. Uma, o feminicídio praticado, por exemplo, aquele militar, né, seria o autor do feminicídio, e ele estaria dentro do contexto de violência doméstica, ou seja, contra um exemplo, convivente, ou seja, alguém que do seu cunho familiar, né, mas em razão do gênero feminino, tá? Então ele comete esse feminicídio, aí nós teríamos uma situação em que estaríamos falando ainda de um militar em serviço ou atuando em razão da função? Eu entendo que não. Por isso, entendo que estaria afastada a aplicabilidade da competência da justiça militar e seria, sim, caso de competência da justiça estadual, nesse caso especificamente, Tribunal do Júri. Mas nós também poderíamos ter, como a doutora Judite muito bem coloca, situações em que poderia-se, sim, ainda pensar em feminicídio, ou seja, o crime cometido ali por razões da condição mulher, do sexo feminino, em serviço. Porque muitas vezes a questão, inclusive, do feminicídio, quando a gente pensa nessa qualificadora, nós estaríamos diante de uma condição daquilo que o próprio autor dos fatos tem de pensamento. Então, se ele comete pensando que é um fator de que ele está cometendo aquele crime imbuído do sentimento de ser do sexo feminino, ou seja, contra a mulher por ser do sexo feminino, isso ainda assim poderia acontecer, inclusive, ele estando de serviço. Seja numa abordagem, por exemplo, policial, em que ele eventualmente estivesse trabalhando na rua, seja numa situação em que ele praticasse esse delito até mesmo contra uma própria colega de trabalho. Então, aí talvez nós teríamos realmente um crime de feminicídio praticado por um policial militar, esse seria o exemplo, né, um policial militar, em que me parece que a competência realmente seria da justiça militar. Porque a gente, no primeiro momento, pensa em feminicídio naquelas hipóteses da relação conjugal, né? Do companheiro, que acaba ceifando a vida da companheira, né? Da esposa. Mas lembrando que também no tipo penal do feminicídio, ele tem ali uma hipótese, vamos chamar assim, genérica, né? De preenchimento desse tipo, que é ceifar a vida de uma mulher pela condição do sexo feminino. Então, não necessariamente é a hipótese do companheiro que vai lá ceifar a vida do seu companheiro. Pode ser realmente, vamos colocar isso numa situação, imaginar uma situação hipotética, né, de um policial ou um militar da ativa, vai ceifar, como a Daiane citou, né, ceifar a vida de uma colega por uma questão de misoginia, por um preconceito, um tipo de situação dessa. Daí é uma situação assim que eu consigo ver mais facilmente também essa hipótese de competência da justiça militar, se ele tivesse assim praticando feminicídio contra uma colega militar e os dois ali em serviço, né? Claro. Mas eu não sou especialista em justiça militar. Aí tá a doutora Judite para ilustrar melhor isso pra gente.
É interessante que a única situação que não há posicionamento contrário porque está de forma expressa é com relação ao fato de que, conforme o artigo 124 da Constituição Federal, que delimita daí a competência da Justiça Militar, ela fala, né, que serão competentes da Justiça Militar os crimes previstos em leis, bem como as situações disciplinares, salvo os crimes dolosos contra a vida praticados contra civil. Aí de forma abrangente, né, tudo que for aplicado ao tribunal do júri. Fugiu dessa regrinha, agora tem teoria para tudo. Exatamente. E essa era a colocação, na verdade, que eu traria também, porque o judiciário, né, de modo geral, a legislação nos possibilita isso, que a gente tem entendimento para todos os lados. Então, a partir do momento em que se falta uma regulamentação nesse sentido, colocando exatamente qual seria a competência, por óbvio, isso pode ser discutido, e muitas vezes acontece isso mesmo na prática, justamente porque cada um vai defender aí aquilo que é o seu interesse propriamente. E teria algum precedente, algum caso, assim, para narrar para os nossos ouvintes, para ficar de uma forma mais clara esse entendimento, uma decisão de algum tribunal que para toda essa questão da competência? Existe precedente do Tribunal Superior, tanto do STJ quanto do STF, em situação em que existe um envolvimento pessoal e familiar com relação a oficial, né, militar, entre oficiais militares, na verdade, e ocorre a situação de feminicídio, e eles consideram o quê? Para a situação específica, né? Sem narrar aqui nomes, cargos, postos e graduações, porque como todo o sistema é aberto, é complexo falar sobre isso. Mas eles narram o seguinte, de forma subjetiva, ocorreu em razão do quê? Por qual motivação ocorreu o crime, né? Para determinar a competência. E nesse caso específico foi tentativa de feminicídio. Não houve o feminicídio em si. Eles delimitaram que ocorreu sim em razão do gênero, né, da condição de mulher, mas também eles consideraram que teve o subjetivismo, por quê? Porque quando foi violado os direitos, os princípios, a base do âmbito militar, que é hierarquia e disciplina, quando um militar comete esse ato. Que é coisa mais avassaladora para o sistema que é tão hierarquizado, que consta tantas regras, que é o que determina, né, no âmbito militar, que o militar tem que ter uma postura ética, ele tem que se posicionar de forma diversa dos cidadãos comuns e, de repente, ele atenta contra a vida, né, de um cônjuge, de uma parceira. Então, ele atinge, sim, nesse conceito, nesse parecer, a situação subjetiva de atingir o âmbito militar. Ficou como competência da Justiça Militar. Por que também ficou como competência da Justiça Militar? Porque ele não vai contra a Constituição Federal, que delimita aí, né, a competência da Justiça Militar, salvo quando for crime doloso contra a vida praticado contra civil. No caso específico, a vítima era militar também. Doutora, quando a doutora comenta essa situação da competência, a doutora saberia limitar se teve recurso por parte, seja do órgão acusador ou até mesmo do réu, da ação em relação a essa limitação da competência? A esposa, no caso a vítima, ela não queria que ocorresse pela Justiça Militar, né? E a delimitação foi essa, que é da Justiça Militar a competência em razão do fato de ter, sim, sido violado, né, os princípios caros à Justiça Militar. Perfeito. E daí é interessante os efeitos que tem, de repente, numa situação em que existe acusado e vítima de tentativa de feminicídio, em que eles atuam no mesmo ambiente militar. Porque daí continua a situação, e daí isso é mais um debate. Não vou nem trazer posicionamento específico que não tem sobre isso, mas eu estava estudando e pensando, ok, então as duas pessoas, né, as duas partes atuam no mesmo ambiente militar. Quais são as condições de proteção que tem a vítima nesse sentido? Porque existe o critério de inamovibilidade do militar? Não existe, ele pode ser movido a qualquer tempo. Mas quem que vai ser movido? Qual vai ser o critério utilizado?
vai ser a vítima? Vai ser bom para a vítima ser movimentada, ou seja, ser retirada do local que ela trabalha e às vezes colocada para trabalhar num lugar bem mais distante, porque vai ser o local que tem vaga, né, disponível, ou vai ser o acusado? Daí vai ser uma forma de punição sem ter se encerrado o processo em si. Eu fiquei pensando só, né, em relação à própria decisão que você referia, pelo seguinte, porque assim, a gente tem, acho que uma situação ali de que talvez fosse uma preocupação até da própria vítima por se tratar de uma tentativa de feminicídio, do quão benéfico seria ao próprio réu que a competência fosse da justiça militar ou da justiça comum, sabe? Isso muito me vem à cabeça, porque a gente sabe que existe uma situação de um crime de feminicídio, que tem todo um histórico, isso é um histórico social, e aí a gente não está nem limitando ao Brasil, né? De violências domésticas, em que muitas vezes eram tratadas de formas absurdas, né? Seja pelo poder público, e nesse caso aí por órgãos que seriam até mesmo da própria polícia, no sentido de dizer, poxa, você tem certeza que você vai continuar com essa denúncia? Porque isso vai prejudicar, né, o seu marido ou o pai do seu filho, como muitas vezes nós já vimos. Então, assim, até que ponto, na verdade, nós teríamos ali uma penalidade, se assim for, se for caso de condenação, se essa penalidade seria superior a partir da competência da justiça militar, ou se o índice mostraria que a competência deveria ser do tribunal do júri, e aí nós estaríamos trabalhando com uma questão da evolução social e talvez uma penalidade superior, sabe? Isso me vem como dúvida, na verdade. Nós temos de forma semelhante ao homicídio no Código Penal Militar o artigo 205, okay? Que é o que era aplicado e é aplicado ainda em situações específicas. Quando que alterou essa situação de competência? Foi nos meados de 90, quando teve a situação do Carandiru, não sei se vocês se recordam, em que houve todo aquele imbróglio processual, muitos acusados, muitos policiais militares foram acusados, e daí houve a alteração. Foi depois, em seguida, já verificado que houve um erro na criação da norma e fizeram uma emenda constitucional, enfim, foi todo também um meio da sociedade tentar alterar o que justamente a doutora Daiane falou, né? O receio de repente existir um corporativismo nessa decisão. Contudo, eu posso dizer para vocês assim com toda certeza, o Código de Processo Penal Militar, ele é um tanto quanto bem mais rigoroso que o Código de Processo Penal Comum, inclusive com relação ao rito, né? E existem algumas situações específicas em que você pensa o fato de que quem está fazendo o julgamento, teoricamente, não vou colocar agora aqui com relação ao feminicídio, mas teoricamente seriam pares do militar, eles vão beneficiá-lo. E não, eles não podem nem fazer isso, né? Eles não podem beneficiar, eles respondem se existir qualquer indício que está ocorrendo isso. Por quê? Porque eles estão sujeitos, obviamente, ainda como... Vou dar um exemplo. IPM, Inquérito Policial Militar. De repente, está verificando que as diligências estão seguindo um caminho que não é o caminho que seria normalmente seguido. Porque existem indícios que estão querendo, de alguma forma, beneficiar o acusado. Óbvio que vai ser aberto um procedimento paralelo. Um inquérito paralelo, não pode fazer isso. Então, essa é a ideia que as pessoas têm, ao não compreender como funciona o sistema, né? Todo o sistema interno da polícia, seja a polícia judiciária militar, né, na fase inquisitorial, bem como processualmente posterior a isso, já na vara de auditoria da Justiça Militar a nível de Estado, ou seja, a nível de União, ela é muito mais rigorosa com relação a qualquer situação possível de existir que estão seguindo algum rito que não é o comum. Porque é muito ordenado, sabe? É esse passo, este passo, este passo. Não é igualzinho à justiça comum que você nunca sabe o que vai acontecer num processo.
É interessante porque quando eu ouço, né, os comentários tecidos aqui pela doutora Judite, chama a atenção e, de fato, em partes eu até concordo com o que ela diz. Mas aí me vem à cabeça a situação do seguinte. Hoje, na verdade, a gente sabe que para que fosse, na verdade, averiguado, né, situações de crime de violência doméstica, nós precisamos, e de fato isso tem acontecido, aqui no Paraná é um exemplo disso, que tivesse criação de delegacias especializadas para atender vítimas de violência doméstica. Não obstante, também tivemos o quê? Varas especializadas para atender vítimas de violência doméstica e processar os feitos em que, em tese, nós estaríamos tratando de violência doméstica. Eu entendo que tudo isso tem uma razão, sabe? E essa razão, na verdade, ela estaria justamente ligada ao fator de que antes nós tínhamos situações, sim, de que essas vítimas elas iam nesses órgãos, ou seja, primeiramente, normalmente em delegacia, e eram tratadas de forma absurda, né? Ao ponto de colocar em xeque aquilo que ela estava dizendo, muitas vezes, por exemplo, em questões de lesão corporal, até mesmo grave, com marcas aparentes, colocar em xeque aquilo que ela está dizendo para que não houvesse aquela denúncia por parte dela, aquele registro daquela ocorrência, aquele pedido de uma medida de proteção. Então, assim, nós precisamos, historicamente, criar uma delegacia para atender esse tipo de situação. Depois, precisamos criar varas especializadas para se processar esse tipo de situação. Então, quando eu ouço o comentário da doutora Judite, o que me vem à cabeça é até que ponto, na verdade, situações que seriam relacionadas ao feminicídio propriamente ou situações de violência doméstica, tá? A Justiça Estadual estaria realmente numa condição de competência para julgamento. E não competência exclusivamente pelo ponto de vista legal, né? Mas preparado para receber ações desse tipo. Então, Daiane, a respeito você acabou fazendo um estudo, né, sobre as estatísticas relacionadas aos feminicídios e até um apontamento sobre possíveis feminicídios praticados por militares. Você quer falar um pouco sobre isso para a gente? Sim, Augusto. Então, interessante também, porque buscando até mesmo o tema para que a gente pudesse estar gravando, né, esse podcast, a gente visualiza, na verdade, que existe o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, ele traz um número que se trataria realmente da questão da... Gente, peraí, vou gravar de novo, tá? Porque, enfim... Sim, Augusto, interessante, porque, veja, nós temos o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, que ele fez uma apuração, e ele faz isso, né, a todo tempo, da questão do número de vítimas de violência doméstica, tá? Então, só para que a gente possa mensurar a importância, na verdade, de se tratar sobre temas relacionados a feminicídio, no Brasil nós temos aí 31.398 denúncias de casos de violência doméstica. Então, é um número extremamente alto. E aí, além disso, nós temos aí 169 mil, um pouco mais, na verdade, de denúncias de violações. Então, assim, ou seja, já tivemos a questão da primeira denúncia dessa vítima de violência doméstica, e aí ela está dizendo de uma violação de decisão judicial, muitas vezes de afastamento, por exemplo, essas medidas protetivas que nós temos, né? Desses números que foram buscados aí pelo Ministério dos Direitos Humanos, nós temos que São Paulo e Rio de Janeiro eles estão no ranking dos 2 primeiros estados com maior número de violência doméstica. O Paraná também chama atenção porque nós ainda estamos dentre os 10 primeiros estados do Brasil. Então é um número extremamente alarmante, né? E aí a gente consegue realmente considerar o quão importante é a discussão sobre o tema feminicídio. E aí, apurando ainda números, nós vemos que o Ministério Público aqui do Paraná, ele nos traz um número de que houve 156 denúncias de feminicídios praticados apenas no nosso estado. E claro, aqui eu estou trazendo uma situação de números tanto de feminicídios consumados e feminicídios tentados, né? Mas que ainda, obviamente, vai haver um processo judicial, nós temos a denúncia, e que essas pessoas, esses réus, vão se defender, vão ter direito ao contraditório e ampla defesa. Então, tratamos de número especificamente de denúncias ocorridas. O CNJ ainda, ele trouxe um número nacional, que nós tínhamos aí uma média de 5 mil processos de feminicídio só no ano de 2021. Então, assim, é um número extremamente alto, né?
E aí, assim, quando a gente pensa em todos esses números e verificamos essas estatísticas, né, que são realizadas aí, estudos sérios, me vem a questão dos próprios militares, né? Porque como trataríamos aqui desse assunto, pensei, poxa, mas deve ter alguma pesquisa também que possa responder em números, né? As questões de quantidade aí de apurações que existem de feminicídios cometidos contra militares ou praticado por militares. E aí chama atenção, Augusto, a doutora Judite, Daiane também, de que, na verdade, nós não encontramos, né? Não encontramos números. Então, não há uma pesquisa realmente nesses termos que traga essas informações, e nós sabemos, porque basta abrir aí o noticiário, seja ele da própria televisão ou até mesmo a internet, que nós vemos um número altíssimo aí de comentários acerca de situações que aconteceram em que temos o envolvimento de militares. Alguns ainda passíveis de apuração em fase de inquéritos, outros com denúncias e outros com condenações transitadas em julgado. Então, de fato, os comentários, pelo menos a existência de matérias relacionadas a militares, é um número alto, sim, que traz condições de feminicídio, e nós precisaríamos tentar apurar de algum modo, internamente, quantas denúncias, quantos processos existem que nós estaríamos realmente ligados à situação de militares, né? Seja vítimas militares de feminicídio ou até mesmo autores de feminicídios que são militares. Olhando, né, e ainda pesquisando sobre esse tema, nós vimos, por exemplo, que a gente encontra um artigo escrito por militares em que ele fala dessa questão da violência, e aí, assim, chama mais atenção porque nós verificamos que os próprios militares, mesmo quando em atendimento de ocorrências policiais, eles muitas vezes desacreditam essas vítimas. Então, o número, na verdade, esses estudos, eles são extremamente necessários para que nós pudéssemos não só mensurar essa questão de quantidade, mas também, a partir daí, trazer para essas pessoas, para a população em geral e para os próprios militares, a importância do tema. Né? Se a gente não consegue, na verdade, atender uma ocorrência no dia a dia em que temos ali uma situação de violência doméstica ou até mesmo do próprio feminicídio, como tratado aqui nesse podcast, quem dirá fazer com que esses militares entendam que estão cometendo realmente crimes de feminicídio. Então é importante, a gente teria que tratar a origem disso, e essa questão da participação do militar é importante. A doutora Daiane, ela trouxe um posicionamento que nós havíamos conversado já na live anteriormente, né, doutora, sobre o fato que nós não temos dados oficiais com relação à ocorrência de feminicídio, seja ele tentado ou consumado por militares, seja a nível de União, seja a nível de Estado. É óbvio, existe a corregedoria, né, que faz essa parte processual, inquisitorial, mas não existe publicação de dados oficiais. Por quê? Quero eu acreditar, e aqui pensando de forma prática, e como existe tanta divergência ainda com relação à competência, e a maioria das vítimas, porque a maioria são civis, acaba ficando na justiça comum. Então, vai para os dados estatísticos da justiça comum. Não existe lá um delimitador quando o acusado é militar estadual, né? Porque daí você pensa, ok, eles vão fazer estatísticas, mas onde que eles vão colocar lá que o acusado é um policial militar ou um bombeiro militar? Só quando a vítima for militar, e daí, se ocasionar de ser definida a competência militar, a gente consegue buscar, mas ainda assim, é muito frágil as informações, porque, querendo ou não, é recente esse posicionamento, e posso dizer, com menos de 10 anos para cá, onde se existe a ideia que militares cometem o crime de feminicídio, bem como são vítimas também, as mulheres militares. Porque eles entendem que as mulheres militares, elas são, né, vou colocar, heroínas. Elas andam armadas, elas usam farda. E isso não quer dizer nada, né? O feminicídio, ele não escolhe a situação social, não escolhe cor,
ela é vítima, independente da profissão que ela tenha. Tanto que nós temos agora um projeto de lei recente, que ainda se encerrou, não está em vigor, com relação a se inserir no Código de Processo Penal Militar o crime de feminicídio. Por quê? Porque daí não há dúvidas. Essas dúvidas que nós estamos tendo agora não terão mais. Se é crime militar, todos os crimes definidos em lei, a lei é o Código Penal Militar e nele consta o crime de feminicídio, é crime militar. E daí, quando você pensa em crime militar, não é somente uma pena, uma sanção de reclusão a qual ele será sujeito, mas também as sanções administrativas. Ele, de repente, vai ser sujeitado a uma situação específica, procedimental, em que ele pode perder o posto, em que ele pode perder a graduação. Então, por isso que eu falo assim, a sanção do militar, ele não é somente com relação ao crime. Ela é sempre mais gravosa. E eu estou dizendo isso não porque eu fui militar, mas porque todos os estudos indicam que quando o militar responde penalmente por uma situação, isso vai interferir nos outros âmbitos. Ele não vai continuar sendo militar. Ele vai perder essa condição, claro que conforme, né, a ampla defesa, o contraditório, vai ser aberto um procedimento específico para isso, do tribunal competente. Então, não é... Até as pessoas pensam, nossa, mas você foi militar e você fala isso. Não, eu falo porque eu fui militar, eu estou militar ainda na minha cabeça, porque eu sou inativa e o inativo é eternamente militar. Mas o meu marido é militar. Então, essa realidade, para mim, ela é normal. Então, esse foi mais um episódio do Conversa Criminal Podcast. Eu quero agradecer aqui a presença das duas colegas, a doutora Daiane Félix, a doutora Judite Daiane Hersen, pronunciei correto, doutora? Muito obrigado por ter tratado desse assunto muito interessante. Eu mesmo não tenho assim um grande conhecimento sobre a competência processual, né, sobre o direito processual militar, que ele tem, né, outras regras, né? Então, realmente é uma área muito interessante de se estudar. E deixo aqui a palavra para as colegas que, se quiserem fazer a indicação de alguma obra, um artigo, site, blog, rede social, fique à vontade, a palavra está com as colegas. Certo. Eu tenho, na verdade, uma indicação, de acordo com aquilo que foi tratado aqui no nosso podcast, né? Que seria um artigo que foi lançado pelo Conselho Nacional do Ministério Público. O nome do artigo é Violência contra a Mulher, um olhar do Ministério Público Brasileiro. Ele é de 2018 e pode ser encontrado aí na internet, no Google, tá? E aí nós temos também um outro artigo que é muito interessante, sugiro muito a leitura, que ele foi escrito por policiais militares e é uma pesquisa de campo. Então ele traz uma série de numerações ali pra gente sobre a questão militar propriamente. O nome do artigo é A Percepção do Policial Militar sobre o atendimento a mulheres vítimas na instituição policial. Ele foi escrito por Renata Braz das Neves Cardoso, Eduardo Ferreira Coelho e Tiago Gomes Nascimento. Também pode ser encontrado por intermédio do Google. Além disso, e aí minha última indicação de leitura, né, de acompanhamento para quem tem interesse no tema, seria o próprio painel de monitoramento da Polícia Judiciária Nacional de enfrentamento à violência contra as mulheres, que é do CNJ, né? Então, no próprio site do CNJ vocês conseguem ter acesso a esses números. No mais, eu gostaria de mais uma vez agradecer o convite do Augusto Rodrigues para participar aqui desse podcast com esse assunto extremamente relevante. Gostaria também de agradecer a participação da doutora Judite, que contribui muito com o nosso tema, até porque ela que é especialista em questões militares. E me coloco à disposição para eventual esclarecimento, para trocas de experiências. Os colegas que quiserem podem me encontrar nas redes sociais. Meu login é Daiane Félix ADV. Estou à disposição. Muito obrigada mais uma vez. Bom, eu como paranaense, não tenho como não fazer uma indicação paranaense. Nós temos aqui um ícone do direito militar, que é o Dr. Jorge César de Assis, e é facilmente localizado nos Jus Militares alguns artigos dele sobre direito militar, sobre a justiça militar,
e principalmente sobre Tribunal do Júri na Justiça Militar. Ele traz alguns posicionamentos, porque ele foi promotor público, em que ele traz algumas situações à tona. Posso dizer para os senhores assim que ele foge à normalidade, né? Nada para ele é pacífico, e isso é muito bom, porque a ideia, e eu conceituo isso, de qualquer conversação é nós sairmos dela com mais dúvidas do que certeza, porque quando você tem muitas incertezas, acabou o aprendizado, e o aprendizado ele é contínuo. O direito militar, assim como toda a área do direito, ele está sempre em movimento, está sendo atualizado. Então, eu queria agradecer a Daiane, né, minha colega, ter me convidado, ao Dr. Augusto, por ter aceito e falar sobre esse tema que, por hora, eu considero que é um tema, além de ser muito, muito, muito divergente, que é o critério competência. Como eu falei, se você for fugir, né, ao que todos falam, você acaba colocando muitas dúvidas sobre a competência da Justiça Militar. Mas o Dr. Jorge, assim, é uma pessoa maravilhosa. Tem interesse em tratar sobre o tema, atua no Tribunal do Júri, quer saber sobre a competência, procure nos Jus Militares o artigo sobre o Tribunal do Júri e a Justiça Militar. Vai abrir os horizontes de todos nós. E agradecer, não tenho mais o que dizer com relação a isso. Eu sou atuante na área, como a doutora Daiane mesmo falou, mas o ser especialista não faz com que a gente tenha conhecimento de todas as matérias, né? Nós nos posicionamos dentro da nossa realidade, mas ela tem que ser sempre debatida. E é isso que a gente fez aqui, fizemos com louvor. Confesso para vocês que eu estou pensando já em fazer um outro artigo sobre a mesma matéria, porque eu estava encerrado o meu, mas eu vou colocar outras coisas, porque eu achei muito interessante o posicionamento tanto da doutora Daiane quanto do doutor Augusto. Mais uma vez agradeço a presença das colegas, agradeço você, ouvinte, que nos acompanhou até esse momento e peço a sua gentileza. Se você conhece algum estudante de direito, advogado militante da área, por favor, compartilhe esse episódio e assim vamos propagando e compartilhando, divulgando o conhecimento. Também peço que me sigam no Instagram. O meu perfil é o augustorodrigues.criminal. Se você tiver alguma crítica, sugestão, por favor, me mande um direct lá, tá certo? Muito obrigado. Esse foi mais um Conversa Criminal Podcast e até a próxima. Grande abraço a todos.